né, da região que é junto com o Amazonas. Então, Amazonas e Roraima fazem parte da mesma região, tá bom? Então, ou seja, quando vocês terminarem o curso, que forem tirar a carteira, vocês vão ter que entrar em contato com o Conselho Regional lá de Manaus, né? E aí, para poderem tirar a carteira de vocês, tá? Existe uma diferença entre conselho e sindicato, tá? Então, o que acontece? Os conselhos são eles que liberam as certidões de vocês, tá? Então, que são o que a gente chama de CRTR, né? Então, eles que vão dar, vocês vão ter uma numeraçãozinha, né? Já o nacional, ele tenta buscar fazer leis, né? Buscar apoio e tudo isso daí, né? A gente paga uma anuidade, todo ano tem que pagar uma anuidade, né? Então, como aqui é vinculado a Manaus, geralmente não tem essa fiscalização, mas lá para fora, né, quando se fala, o conselho vai, se tiver alguém devendo, alguém sem ter pago anuidade, né, ou alguém sem a carteira, a pessoa atuada, né, então é ela que faz todo aquele, tudo que for relacionado à ética da profissão, é eles que julgam, tá? São eles que julgam. Então, se você tiver feito alguma coisa errada ou haver alguma denúncia contra você, é eles que vão averiguar, tá? E as punições, né? Dependendo do caso, pode ser uma censura, pode ser uma advertência sigilosa, pode ser uma suspensão, que pode durar 3 meses até anos, e pode ser a suspensão permanente do registro profissional. Tudo isso dependendo daqueles pontos que a gente falou sobre ética, moral, que a gente falou nas aulas passadas, tá bom? Aqui está dizendo, né? Nossa jornada de trabalho são 24 horas semanais, ou seja, ou são 2 plantões de 12, né? Ou são os dias corridos de 4 horas, ou em alguns casos, né, são menos dias e formam 6 horas, né, 4 dias. O importante é que dê 24 horas semanais de profissão. Aqui, antigamente, a gente ganhava 2 salários mínimos mais os 40%, que é a insalubridade máxima, né, permitida por lei, né? Hoje em dia, nas leis particulares, a gente tem, hoje a lei da radiologia, né, tem por entendimento que a gente é calculada pelo IPCA, né, que é o índice de inflação anual, né? Então, todo ano quando sai o IPCA, aumenta um pouquinho esse salário. Antigamente não, eram 2 salários mínimos. Mas tem locais que ainda pagam 2 salários mínimos e 40%. Conforme diz a lei, né, digamos assim, a base seria o IPCA mais os 40%, que dá em torno hoje, somando tudo, uma média de 2.500 a 2.600, né? Mas tem locais aí que ainda pagam os 2 salários mínimos mais os 40%. Os técnicos antigos principalmente recebem isso daí, né? Isso aí tudo, conforme a lei do Supremo, vai de uma convenção entre empregador e o empregado, né? Hoje em dia também, agora com essa legislação que eu falei para vocês que foi aprovada, determinando o que o técnico faz, o que o tecnólogo faz, o que o bacharel em radiologia faz, vai fazer necessário, né, a criação do piso da radiologia, né? Já começaram aí os debates para estabelecer este piso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, para vocês terem uma noção, foi feito na época do governo José Sarney, no dia 29 de outubro de 1985, né? Então, o que a gente pode resumir aqui nesse final? Como todo lugar, né, desde a casa de vocês, passando pela sala de aula, passando pelo curso que vocês estão estudando, existem normas, regras e somente as normas de ética, né? Então, por exemplo, na radiologia, né, nós temos aquela regra lá que a gente só pode trabalhar quando tiver o registro, tem que usar o dosímetro, né? Não assediar paciente,
Então, esses tipos de normas que a gente já falou ali sobre na ética, nas aulas passadas, elas são, né, válidas perante o Conselho de Radiologia, né? Então, assim, qualquer erro, qualquer denúncia, eles vão averiguar e, dependendo do caso, tem aquelas punições que foi falada lá atrás, né? Eu falei para vocês, mas não terminei, a diferença entre conselho e sindicato, né? Então, o conselho é feito para fazer a lei, legislar, né? E fiscalizar, né? Já o sindicato é mais a área da trabalhista, né? Fazer com que essas leis feitas pelo conselho sejam aplicadas naquela localidade. Aqui em Roraima, nós temos o sindicato, que é mais atuante, né? O conselho, como é vinculado lá em Manaus, né? Eles vêm por aqui ou entram em contato com um ou outra pessoas daqui do nosso meio, tá? Então, assim, essa parte aqui é extremamente importante para vocês, tá? Porque para vocês saberem qual é a diferença entre conselho e sindicato. Segundo, para conhecer quais são os órgãos que regulamentam a gente. E terceiro, saber o que a gente pode ou não pode. Tá bom?